Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos fazer um pronunciamento sobre como andam as questões da missão, das missões de Dom Rodrigo da Silva, do Seminário São José no Brasil. Especialmente no tocante ao senhor Diogo Ruffel, gaúcho, coordenador de missões de Ivoti e principal benfeitor. Muito bem, antes de entrar propriamente, eu estou aqui em Santa Catarina para um evento, então perdoem-me o cenário improvisado e vou gravando aqui com vocês enquanto eu leio o roteiro, certo? Muito bem, o porquê que nós vamos fazer esse pronunciamento? Porque não dá mais para aguentar. É uma situação que já vem se arrastando há 3 meses, na verdade 6, um ano praticamente. Desde o início a situação aqui anda um tanto quanto complicada e precisa ser resolvida, porque isso está causando escândalo em dezenas de fiéis. Aqui no sul, nós temos 5 missões. Nós temos Curitiba, nós temos Londrina, Joinville, Florianópolis e Ivoti, a missão do Rio Grande do Sul. Muito bem, nas missões do Paraná e Santa Catarina nós temos tido uma debandada em massa de fiéis. Dezenas de fiéis, muitas pessoas estão saindo das missões porque não aguentam mais ver uma apostasia pública, que nem a do gaúcho, o escândalo que ele tem trazido, e ninguém fazer nada a esse respeito. Então, coube a mim vir aqui representar todos esses fiéis que estão indignados e clamando por justiça, clamando para que o clero faça o que é seu dever, para que tome as devidas atitudes e faça o que é preciso. Então, em Florianópolis, que tinha várias pessoas, nós já sabemos aí que os maiores benfeitores saíram da missão, pessoas não estão mais frequentando a missão, porque não aguentam. Em Joinville, praticamente não tem mais missa, uma vez ou outra, a primeira que vai ser agora no próximo domingo, primeiro de 3 meses, não sabemos o que acontece por lá. Curitiba, que é de onde eu moro. Bem, muita gente saindo, muita gente reclamando, nos grupos de missões. Londrina, a mesma coisa, tá? Então, além desse problema de pessoas saindo das missões, há um problema de crise financeira também, porque se as pessoas estão saindo, elas também estão levando consigo seu dinheiro. E aí coloca em risco todas as missões. Por quê? Tudo isso porque o gaúcho, o senhor Diogo Ruffel, lá no Rio Grande do Sul, desde o início, desde o fim do ano passado, desde o início dessa conversa toda de trazer um padre para ser o pároco do Sul, tem causado diversos problemas, mas especialmente nos últimos 3 meses, a situação alcançou níveis inadmissíveis. Nada foi feito e estamos sendo obrigados a fazer este pronunciamento. Tá? Sabemos também que lá em Ivoti, que tinha aquelas fotos de 40 pessoas na missa, dezenas de famílias, tal, há umas 2 semanas atrás teve umas 10 pessoas na missa. Você pode conferir aí as últimas missas do Reverendo Holtz, 10, 12 pessoas comungando, ou seja, uma diminuição de pessoas frequentando os sacramentos em Ivoti, mostrando que não é só uma birra de Paraná e Santa Catarina, mas é de fato um problema crônico. Problema crônico esse que se expandiu por todo o Brasil. Coordenadores aí de outros lugares do Brasil, que não convém citar os nomes, estão perguntando, e aí, o que vai ser feito? O que vai ser feito? Porque é inaceitável, tá? É inaceitável essa situação geral. E bem, eu quero contar aqui desde o início todos os escândalos que o Sr. Diogo Ruffel já trouxe para o nosso meio. Para começar, o Reverendo Holtz chegou a anunciar em um vídeo que ele estaria de mudança para Curitiba, para as pessoas fazerem as contribuições para o primeiro aluguel. Inclusive na minha conta pessoal, eu recebi esse dinheiro e horas depois teve que ser desmarcado e agendado para o futuro. No futuro veria-se, né? Isso por volta de fevereiro, o início de março, um mês e meio antes da Semana Santa. Muito bem, o que aconteceu neste meio tempo nos bastidores, que eu estou trazendo aqui pela primeira vez, porque eu sei o que aconteceu, eu ouvi as mensagens. O senhor Diogo Gaúcho, quando já estava tudo pronto, tudo sacramentado para vir para cá, lembrando que o padre não é pároco de um estado, mas dos 3 estados, o senhor Diogo Gaúcho disse o seguinte: não, então nós aqui do Rio Grande do Sul não vamos poder contribuir, porque nós vamos precisar pegar o dinheiro para comprar mala de missa, coisas para sacristia, castiçal, altar, não sei o quê. Aí Dom Rodrigo falou, botou o bispo no meio dessa daí, só estou citando o que ele disse, então nós não vamos poder ajudar, se vocês quiserem manter o padre por aí, mantenham. Então, a gente soube aí que teve toda essa conversa de bastidores, horas depois veio o vídeo. Não vamos mais para Curitiba, vamos deixar isso para depois, porque assim, Semana Santa, muito corrido, etc. Estou falando o que aconteceu. Muito bem. Uns 20 dias antes da Semana Santa, o Reverendo Holtz esteve lá em Curitiba, eu estou aqui em Florianópolis, ele esteve lá em Curitiba, para visitar as casas, para se mudar para Curitiba.
Muito bem, eu não lembro a data precisa, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui de improviso, eu espero que vocês entendam, mas 2 dias antes do reverendo chegar em Curitiba, eu gravei um vídeo contra o Frei Thiago, mostrando quem é este homem, por conta das sagrações escandalosas que o Frei Thiago fez, junto com bispos casados, gente de linhagem duvidosa, que nem é bispo, nem é padre, nem é coisa nenhuma, tá? Então eu fiz esse vídeo, fiz o vídeo, 2 dias depois o reverendo Holtz chegou aqui em Curitiba, 2 dias depois eu acolitando todos os dias para ele, todos os dias, certo? Levando-o para visitar as casas que ele estava previsto morar aqui em Curitiba. Fico sabendo, meses depois eu soube disso, que enquanto ele estava aqui em Curitiba visitando outras casas de outros locais, ele resolveu fazer um grupo para alugar uma casa lá em Voti. Por qual razão, eu não sei. Eu estou dizendo o fato de tudo que está acontecendo aqui na missão. E soube sim que depois o Gaúcho gravou áudios aí, espalhou para algumas pessoas. Ah não, lá em Curitiba eles não sabem fazer um negócio, porque lá em Curitiba, não sei, só quer arrumar tranqueira pro padre, esse tipo de conversa. Mas bem, tudo que a gente estava arrumando era para facilitar as missões, para o reverendo não ter que se desgastar o tempo todo viajando de carro, etc. Era pensando no melhor bem-estar das missões. E daí, já desde antes, mas continua também a influência do seu Gaúcho, certo? Então, depois, a casa foi sacramentada lá, foi fechado aluguel dia 28 ou dia 29 de março. E aí, um pouco depois, um pouco antes da Semana Santa, soubemos aí também, estou dando a minha palavra, quem quiser, se alguém duvidar, eu digo os nomes das pessoas envolvidas, e aí vocês perguntem para ela se é verdade ou não o que eu estou dizendo, mas o Gaúcho teve um atrito com uma determinada pessoa no grupo de coordenadores de missão, e aí nós soubemos que, em privado, o Diogo Ruffel falou com o Padre Holtz. Padre Holtz, se você não fizer tal coisa, eu tiro o meu apoio das missões. Aí o Padre Holtz deu o beliscão em cima do referido rapaz, veio a Semana Santa, tá? Aí, primeiramente, uma clara influência de querer mandar, ou pelo menos controlar o rumo das missões. Estou falando o que aconteceu. De controlar o rumo das missões. Ok. Aí, enquanto eu estou aqui procurando casas para o reverendo visitar em Curitiba, vem um anúncio, por meio do Gaúcho, de um vídeo postado pelo reverendo, não, estou me mudando para Ivoti. Sou pego de surpresa. Daí, ficamos 3 meses sem missas em Curitiba, em Florianópolis, em Joinville, em Londrina, e tendo missa lá em Ivoti, a situação toda acontecendo, e bem, nós aguentando, vendo a situação que claramente não está certo, calados. Muito bem, então teve a mudança para Ivoti, e de Ivoti para cá, muita coisa que a gente não está entendendo exatamente, mas vai acontecendo. Problemas técnicos na live com o Diogo do Controvérsia, visita ao Homero Jorras, que fica uma coisa muito mal explicada, tem uns fiéis que foram visitar o Homero Jorras, aí o padre diz que pode fazer entrevista, mas não pode publicar, enfim, essa situação toda acontecendo. E eis que começa a vir os problemas mais recentes. A gente fica sabendo por meio do Diogo Gaúcho, do Diogo Ruffel, que ele é muito afeto à missa dialogada, feita sobre Pio XI e Pio XII, e que o reverendo Holtz estaria também disposto a fazer missa dialogada, e ele começa a falar um monte de coisas em cima do reverendo Holtz, né? Não, porque o reverendo Holtz quer fazer uma missa dialogada, a gente quer começar a fazer aqui a devoção a São José Operário, que Dom Dolan tem sermões contra São José Operário, Padre Checado tem escritos contra São José Operário, Dom Rodrigo é contra São José Operário, enfim, essa coisa vai crescendo, uma insatisfação aí. O Diogo Ruffel trabalha no Ministério Público, lá do Rio Grande do Sul, e ele perpetuamente, o tempo todo, fica ameaçando as pessoas de processo. Não, que eu vou processar, eu sou do Ministério Público, aí ficam me difamando, me caluniando. Bem, a gente só tá falando do que tá acontecendo, e aí fica dizendo que vai processar, que vai isso, não sei o quê. O que eu acho, francamente, um absurdo, dado que somos todos fiéis da mesma missão, e essas coisas acontecendo. Muito bem. No meio do caminho, o Gaúcho, ele diz que não tem comunhão nenhuma com o Dr. Yuri. Dr. Yuri, que é um grande amigo do apostolado, do Seminário São José, tá aí dele, foi crismado por Dom Dolan, tá há muito tempo, e aí o Gaúcho simplesmente põe pra fora. Põe pra fora. Muito bem, aí o Gaúcho diz que não tem comunhão nenhuma com o Dr. Yuri, e falar que não tem comunhão é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Ora, se nós estamos na mesma igreja, temos a mesma fé, como é que você não tem comunhão com um dos membros do corpo, que faz parte do apostolado? Enfim, acontece essa situação toda. Um detalhe, tá? Só para avisar. A mudança foi feita para Ivoti, e eu só fiquei sabendo por meio do vídeo. Ninguém veio me falar pessoalmente, olha, obrigado aí por ter buscado casa, não teve nada desse tipo acontecendo.
Então, depois que o Diogo Gaúcho excomungou, por assim dizer, o Dr. Yuri, Gaúcho começou a ter algo que beira um desequilíbrio, chamemos desse modo, um desequilíbrio, e aí começou a atacar o sede-vacantismo. Se diz que não era mais sede-vacantista, ele disse que Padre Tchekada está errado, que tem que fazer devoção a São José Operário mesmo, o negócio é missa dialogada. Disse que a barca de Dom Rodrigo é uma canoa furada, que ele não era mais sede-vacantista. O Gaúcho elogiou o credo do povo de Paulo VI. E, para botar a cereja em cima do bolo, ele vai visitar a Missa Nova. Lá, ele faz orações junto com a família, faz oração lá dentro, ele conta isso no vídeo. Então, fui na Missa Nova, estava com dificuldade de rezar, ou seja, não teve uma crisma de um parente, não teve o funeral de alguma pessoa, não, ele foi lá, mesmo que não se dizia mais sede-vacantista, e aí foi lá na Missa Nova rezar junto com os pagãos heréticos do modernismo, tá? Aí os fiéis naturalmente falaram, cadê a abjuração? Porque como é que pode uma coisa dessa? Alguém vai na Missa Nova, nós aqui dizendo que Missa Nova é idolatria, Missa Nova é união com herege, com apóstata, tal, não sei o quê. Então foi na Missa Nova, rezou lá, aparentemente não comungou, mas rezou lá dentro, levou a família toda para isso aí. Ah não precisa de abjuração, como é que não precisa? Aqui na descrição está um artigo do Padre Tchekada comentando o caso hipotético de alguém que participou de Missão Nacum. Missão Nacum pode ser uma missa tridentina da fraternidade, ou seja, uma missa válida, tal, etc. E continua se dizendo sede-vacantista, porque uma coisa, percebam muito bem, é quem não tem ciência da questão da crise da igreja, quem é modernista, nasceu no modernismo, toma consciência do modernismo e vai para a tradição. Normalmente, não se abjura. Agora, alguém que está no sede-vacantismo e volta para a Missa Nova, Padre Tchekada disse, a pessoa tem que ser afastada dos sacramentos até que seja resolvida a sua situação canônica. E isso para uma missa Nacum. Quanto mais dirá o Padre Tchekada para a Missa Nova. Ou vai dizer o quê? Que ir para o modernismo não é apostasia. Sinceramente, eu não entendo. Muito bem, os fiéis se organizaram e falaram, Padre Holtz, nós queremos aí a abjuração. E, bom, foi anunciado aí nos grupos, com áudio do reverendo, pode encaminhar, ele autorizou, tal dia nós faremos a abjuração. Muito bem, aí tem a missa transmitida, não é transmitida a abjuração, Padre Holtz disse que mandaria a abjuração em todos os grupos, não foi mandado, e alguém perguntou ali nos comentários, Padre Holtz, a abjuração foi feita? Aí, resposta do reverendo Holtz, a abjuração foi feita com sucesso, salve Maria. 15 ou 20 minutos depois, o Gaúcho, através do canal de Dacos, RS, vai lá e responde, eu não abjurei coisa nenhuma. Depois disso, o Padre Holtz apaga os comentários e diz, quem quiser saber, pergunta para o bispo. Então a gente fica se perguntando, como é que pode, numa missão, um coordenador de missões ir para a missa nova, apostatar, o padre diz que ele fez a abjuração, ele diz que não fez e fica por isso mesmo. A gente quer saber, a abjuração foi feita ou não foi feita? Porque do jeito que o Gaúcho diz, fica parecendo que o Padre Holtz afirmou que aconteceu uma coisa que na verdade não aconteceu. Ou se o padre diz que aconteceu e o Gaúcho diz que não, por que ele não manda? Muito bem, é uma picuinha que está fazendo dezenas de pessoas saírem de nossas missões, a coisa está colapsando, pegando fogo aqui na região sul. Por quê? Porque não temos clareza. Não temos clareza do que está acontecendo. Ninguém tem certeza de nada, a gente pergunta uma coisa, informação desencontrada, não, isso não é assunto de leigo. Peraí, como que a fé não é assunto de leigo? E aí, Nosso Senhor disse, ai daqueles que escandalizam um desses pequeninos. Está na Bíblia. Então, a questão de escândalo dessa, não vai ser feito nada? Para vocês saberem aqui, olha, eu vou citar fatos, cada um tira a interpretação que quiser. O Sr. Diogo Ruffel é o principal benfeitor da missão do Rio Grande do Sul. Ele comprou todos os bancos para a missão lá de Ivoti, é um dos maiores benfeitores, é quem basicamente patrocina o custeio da vida do padre e tal, etc. Nós queremos saber assim, se fosse um fiel assim, mais humilde, com condição mais modesta, o tratamento seria o mesmo? Porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E bem, foi conversado em privado, vamos resolver isso aí. Não. Vai para debaixo do tapete. E aí as missões estão colapsando, nós precisamos vir aqui. Alguém tem que vir e dizer, tem que fazer alguma coisa. E agora, o prego no caixão, porque hoje, o que me obrigou a gravar este vídeo, hoje, o Sr. Diogo Ruffel vai lá e faz um vídeo em defesa de Olavo de Carvalho.
Nós aqui publicamos no canal Ação Restauracionista um vídeo falando sobre o gnosticismo do Olavo de Carvalho. Publicamos também um sermão de Dom Rodrigo da Silva, um sermão no qual ele fala expressamente, citando: assistir aulas do Olavo de Carvalho sem autorização de um confessor é pecado mortal. Olha, se assistir uma aula é pecado mortal, divulgar as doutrinas desse homem defendendo é o quê? O que está faltando para uma ação drástica, uma ação enérgica ser feita? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então nós já estamos aqui exigindo que seja feito o que é merecido. Uma correção pública, pedir que ele apague o canal, pedir para que ele saia da missão, se não quiser abjurar, mostrar a abjuração, pedir desculpas e ficar no seu canto. Ou o quê? A pessoa pode elogiar o credo do povo de Paulo VI, elogiar o Olavo de Carvalho, indo diretamente contra o Dom Rodrigo, e mais, ele diz o seguinte: Dom Rodrigo não sabe do que fala com relação ao Olavo de Carvalho. Que coisa é essa? O que está acontecendo em nossas missões para que ninguém tome uma atitude? Os fiéis querem saber. Muito bem. E para completar essa situação como um todo, tá? Hoje o Paulo Cogos, eu peço aqui desculpas aos ouvidos dos ouvintes, mas eu preciso dizer realmente o que aconteceu. Paulo Cogos aí, foi divulgado print em todos os grupos aí de sedevacantistas, que ele estava conversando com uma... Como é que eu posso dizer? Uma moça que vende conteúdo adulto na internet, dizendo que eu acho que o Estado não deveria proibir a distribuição de pornografia, porque eu acredito que a sanção, o Estado não tem que se meter com questões de moral em última instância, ele está dizendo isso. E aí ele está se dizendo publicamente libertário por conta de Libertas Prestantíssima, com autorização aí de não sei quem, né, segundo print de não sei o quê. Aí fica aqui a pergunta: Paulo Cogos, o senhor está usando a Libertas Prestantíssima para defender a distribuição de pornografia? Então, um escândalo desse acontecendo em nossos meios, e eu quero saber quem vai tomar alguma atitude, tá? Muito bem, concluo esse vídeo aqui dizendo que eu não faço aqui por polêmica, foi tentado tratar diversas vezes no privado, a coisa está colapsando, e é um pedido de praticamente assim: quem vai fazer alguma coisa? Os senhores farão alguma coisa? Espero que não fiquem chateados comigo, estou trazendo aqui apenas os fatos, coisas que aconteceram, e bem, é o que é. Não pense de modo algum: o Matheus não deveria ter dito isso. Ora, talvez eu não dissesse se isso não tivesse acontecido. E antes que alguém me julgue, será que é mais grave eu dizer que está acontecendo um grave problema ou o problema estar acontecendo? Eu quero a solução do problema. Se o problema tivesse sido solucionado, eu teria esse vídeo público aqui, esse pronunciamento. Muito bem. Nós, sedevacantistas, acreditamos aqui na consagração total à Nossa Senhora, queremos a restauração da igreja e queremos a pureza, a integridade da doutrina. Nós não achamos, não acreditamos que a obra iniciada pelo padre Sanz Arriaga, o grande fundador do sedevacantismo, merece isso que está acontecendo. A obra iniciada no Brasil por Dom Dola não merece o que está acontecendo. Então eu peço aqui que as autoridades devidas façam o que tem que fazer. Da minha parte é isso. Viva o sedevacantismo e o totalismo. Fora da Igreja Católica não há salvação, só Cristo é Rei. Viva a restauração.
pode espalhar o meu áudio, tá? Eu sei que o Padre Leonardo pensa exatamente assim. Estou recordando a ligação do bispo, ter uma conversa de homem para homem. Ou ele se posiciona pela Santa Igreja Católica, se submetendo a Pio XII, tá? Na questão da festa de São José Operário, vamos começar aí. Então se submeta e diga para os católicos que eles devem se submeter a Pedro, senão ninguém vai obedecer a ele. Ninguém, zero, zero, zero. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ai daquele que for contra Pedro, as chaves foram dadas a ele. Então esse bando de cismático se submeta a Pedro. A igreja não foi fundada sob o padre Tchekada. Eu já elogiei o padre Tchekada. Eu sou uma pessoa justa, diferente desses difamadores. Sim, tem muita coisa boa que ele escreveu e tudo, mas nesse ponto um desastre. O Seminário São José precisa fazer um meia-culpa perante o Brasil e parar de se comportar como petistas que não reconhecem seus erros. Muitos erros, muitos erros. Tenham humildade e se submetam a Pio XII. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado nos céus. É muita ignorância, né? Que esse pessoal não tem estudo, entendeu? Daí eles acham que eu estou vendo outra coisa, quer dizer, é uma coisa, é um pessoal sem estudo, sem informação, entende? Eu não vejo nada desse pessoal. Eu sei ler em italiano, né? Algumas coisas em latim. Então, basta você ler aí, eu provei. Pio XII, pronto, acabou. Não preciso que ninguém me diga lá, entendeu? É umas crianças, né? Sim, exatamente, Gabriel. Se Pedro ligou na terra, está ligado no céu. Quem são esses leigos, ou padres, ou até bispo que vai questionar isso, entendeu? Porque sim, se tivesse um papa, poderia até dar uma concessão, né, para a pessoa celebrar no rito antigo e fazer tudo, sim, mas precisa de um papa. Se não tem, é o que o papa instituiu ali, pronto. Vamos supor que morre um papa, entendeu? Aí vai ficar 10 anos, sei lá, imagina, sem ninguém lá, tá? Tem que seguir ali o que o último papa estabeleceu. É uma coisa tão óbvia isso. Especialmente aí eu estou me referindo agora à festa de São José, porque a questão da Semana Santa eu teria que sentar com mais calma, entendeu? Não estou falando sobre a Semana Santa, eu teria que sentar. Será que foi Pio XII mesmo? Se eu não vou entrar, então eu estou falando de uma simples festa de São José que o pessoal briga com o Brasil inteiro, sendo que o Brasil inteiro está certo e eles estão errados. Isso que é o mais cômico assim na história, entendeu? Tchê, uma conversa muito agradável. Eu não presto atenção nesse pessoalzinho aí, entendeu? Plantadores de cisane é aquilo, né? Que todo comunista, um espírito comunista, eu quero dizer, ele acusa daquilo que a pessoa é. Então, Dom Rodrigo disse que meu pensamento está correto, não tem problema nenhum, eu posso defender isso, pensar assim, né? O que os papas aprovaram, inclusive missa dialogada, tudo isso os padres têm total liberdade e autonomia para estabelecerem. Por quê? Porque os papas aceitaram, eles promulgaram isso. Então, se um papa estabeleceu, pode. Agora, ele e outros bispos têm uma opinião de aplicar epiqueia, algumas questões, isso eu já sabia, né? Nessa questão, mas ele foi explicando melhor ali e tal. Só que é uma opinião deles, é uma posição deles, que até que venha um papa, se vier um papa lá e disser, não, vocês não podem aplicar epiqueia, ele vai obedecer, entendeu? Ele entende que é uma coisa controversa e tal, só que não pode ser usada para nos separar. Isso ele foi muito claro, que é o que esse pessoal faz. O pessoal fica atacando os grupos que seguem uma reforma santa aprovada por um papa. Dom Rodrigo disse que é um absurdo isso aí. É um absurdo. Se foi aprovado por um papa, foi aprovado, entendeu? Você pode até, na opinião dele, na posição dele, aplicar epiqueia, etc. E tudo bem. Você, se a Papa aprovou, pode seguir tranquilamente, sem escrúpulo de consciência, entendeu? Então, missa dialogada, etc. Tudo. Que é o que o padre Leonardo quer fazer aqui. A missa dialogada, que é uma benção. Eu acho muito bonito. O padre Leonardo também acha, e eu sei que tem muita gente que acha. Então, uma das coisas que será implementada, porque foi aprovado, segundo ele disse, inclusive por Pio XI. Então, assim, ó, esse pessoal planta cisânia. Quem acompanha as minhas postagens desde o começo sabe que já na Semana Santa do ano passado eu postei uma foto de Monsenhor Espina e Dom Rodrigo. Tipo assim, dizendo, ó, gente,
para que brigar por isso? Para que causar cisânia por causa disso? Dom Rodrigo está de acordo com isso. Tá? Então, só que esse pessoal faz isso. Ele acha um absurdo o termo dizer que é uma coisa amaldiçoada, por exemplo. Não parte dele isso, ele não concorda com isso. Como pode ser amaldiçoado uma coisa que é aprovada por um papa? É uma arrogância isso aí, uma coisa diabólica. Enfim, tá? Eu estou bem tranquilo porque eu estou na verdade, é o catolicismo. Então, eu não concordo respeitosamente, não concordo com a posição do bispo, mas respeito, né? Respeito, assim, no sentido, né? Que, sim, estamos em comunhão, e se ele dissesse assim, não, Diogo, não pode seguir isso aí, isso aqui tá errado, bom, daí tchau, né? Mas não é isso. Então, quer dizer, acusam Dom Rodrigo muito daquilo que ele não é. E esse pessoal queima a imagem do bispo, que ele não é assim. Só que tem uma turma de talibã perto dele que passa essa imagem dele. Então, todo católico pode seguir tudo aquilo que os papas aprovaram, entendeu? Em matéria de liturgia, de tudo. Tá? Se foi aprovado por um papa, inclusive a Semana Santa, como ele disse, então pronto. São José pode comemorar São José se quiser. Não tem problema nenhum, foi aprovado por um papa. Então eu comemoro, eu sigo essa posição. Tudo que o Papa lá meteu, aprovou e tal, sigo. Defendo Leão XIII, sua política pastoral correta, porque quem vos ouve, a mim ouve. Tanto que São Pio X seguiu essa linha também, Pio XII. Eu ainda vou postar algumas coisinhas disso, mas é muito me admira as pessoas não saberem disso. Por isso que eu digo, parem de ler livros. E sim, eu falo assim do Padre Checado, não me arrependo e não retiro. Tu és checado, não é assim. É uma opinião dele. Não concordo com o Padre Checada nisso. E aí? Daí o pessoal, se tem idolatria por ele, eu não tenho culpa. Eu não tenho. Então, entre a opinião do Padre Checada e aquilo que um Papa estabeleceu, eu vou ficar com o que o Papa disse ali e deu. Opinião do Papa e do Checada, eu fico com o Papa. Sempre. Agora, não tiro todos os méritos dele. Já elogiei ele várias vezes, entendeu? Inúmeras vezes. É que o pessoal é muito passional e a maioria é tudo criança, também adolescente, né? Também. Mas o problema é quando não são adolescentes, isso é mais complicado. Eu concordo contigo e o Paulo Leonardo também pensa assim. Ele também pensa dessa maneira. Isso. Eu acho que a gente perde muita força do argumento, entendeu? Quando a gente começa a fazer esses tipos de questionamento. Mas também eu não vou dizer, né, que a pessoa lá é cismática por aplicar epiqueia, algumas coisas, sabe? Isso é coisa dos bispos, tá? Os bispos que, entendeu? Se tiver errado, vão responder perante Deus, entendeu? Agora, nós leigos não temos nada a ver com isso, só que fique sabendo, leigo, que é isso que é importante. A gente é leigo, os bispos lá que se decidem entre eles, entendeu? Nós, leigos, temos liberdade total para seguir o que a igreja estabeleceu. Isso, Dom Rodrigo foi muito claro sobre isso. Na opinião dele, de outros bispos, é possível aplicar epiqueia, algumas questões de liturgia, porque não envolve ali uma questão de fé e moral e tal. Eu não concordo com isso, mas vou respeitar ele, tá? Não vejo que ele tem o espírito cismático. Agora, quando as pessoas vêm para cima da posição, assim, daquele que simplesmente quer seguir o que foi aprovado ali e tal, aí eu não concordo, entendeu? Aí eu não vou aceitar isso daí. Então a pessoa vem lá com 1000 argumentos para cima da festa de São José. Não. Ah, o Diogo fez um vídeo de 3 horas. Por mim, ele pode fazer um vídeo de 10 horas. Eu vou pegar ali um documento e vou ver um Papa falando. Eu não fui em nenhum grupo, esse pessoal é muito criança, porque nasceu ontem. Veio ontem para a igreja, o Dom Rodrigo também falou isso. As pessoas se converteram ontem, então não tem caminhada na igreja, entendeu? Daí parece assim as pessoas que caíram ontem, assim. Muito afobados, muito precipitados. Então, para mim, o Diogo pode fazer um vídeo de 10 horas apresentando todos os argumentos que ele quiser. Respeitosamente estou falando aqui com relação a ele. Mas eu vou pegar ali e vou abrir ali, né? Está em italiano o texto, eu sei ler em italiano, mas tem traduções aí, qualquer um pode achar.
e o Pio XII está instituindo e pronto. Se ele instituir, eu posso seguir. Dom Rodrigo concorda, sim, completamente com isso. Foi ótima conversa, tá? Dom Rodrigo disse que, pô, não tem nada de errado no que eu estou pensando. Posso pensar assim, defender assim. O que um Papa aprovou, está aprovado. Ah, daí ele e outros bispos têm uma posição de, pela ausência de Papa, então eles aplicam epiqueia, algumas coisas, então pronto. Falei para ele, eu não concordo. Tudo bem, não precisa concordar, entendeu? Eu estou bem seguro, vou seguir. Primeiro que eu vou seguir o que o padre determinar aqui, né? Praticamente. Tipo assim, missa dialogada ele já quer fazer, graças a Deus. Uma bênção isso daí. Eu acho muito bonito. Missa dialogada, né? Foi aprovada, Dom Rodrigo disse por Pio XI. Então veja, é antes de Pio XII, missa dialogada. Então, por que eu tenho que voltar lá para 1200? Eu estou exagerando, né? Mas só para entender assim. Não, porque esses papas aprovaram, eu vou seguindo o que eles aprovaram, eu não questiono. Eu sou um filho muito obediente. Se um papa falou, está falado. Ah, não, mas é a festa de São José, então eu vou fazer um vídeo de 15 horas ali explicando porque não pode e tal. Tá, eu vou pegar um documento do magistério da igreja, já disse para as pessoas pararem de ver filmes, vídeos e não sei o que, e ler os documentos. Ali está um papa falando, não, aprovei a festa de São José, então pode. Não pode seguir, pode comemorar. E nenhum desses talibãs pode dizer o contrário e nem torcer o nariz. Porque é um papa que estabeleceu, Dom Rodrigo concorda com isso. Não tem problema nenhum seguir o que a igreja estabeleceu, entendeu? É um absurdo isso aí. Então essa é a conversa que teremos que ter. Quem Dom Rodrigo pensa que é para não se submeter a Pio XII, se é um papa, daí então é um galicanismo, isso daí? Não, isso não pode continuar assim. Isso causa cisânia por quê? Porque não se submetem a Pedro. Tem que se submeter a Pedro, que ligares na terra, será ligado no céu, e quem não está ligado aí está fora da comunhão com Deus. Agora, esteticamente, por exemplo, eu acho até a semana anterior bem bonita, talvez até mais bonita, esteticamente. Então, por exemplo, estabelece ali o padre, vamos fazer a semana conforme São Pio X. Eu vou participar com a mesma devoção, entendeu? Porque eu não estou ali para brigar, eu não sou fariseu, não sou doutorzinho da lei, eu estou ali para rezar com a minha família. Então, para mim, tanto faz nesse ponto o rito, entendeu? Inclusive, esteticamente, acho muito bonito, tá? O rito que Dom Rodrigo segue, ele é muito bonito mesmo. Acho até mais bonito. Só que assim, fosse seguir, eu preferiria a semana de Pio XII, porque ele estabeleceu, entendeu? Foi aprovada ali por ele e tal. Como Dom Rodrigo mesmo disse, foi aprovada por ele, no pontificado dele, então pode seguir. Entende? O pessoal fica brigando por coisa, é isso que eu me afastei dessa turma e eu quero distância mesmo, eu não tenho comunhão com essa gente, entendeu? Eu tenho comunhão com Dom Rodrigo, com os padres e aqueles fiéis que eu quero crer que é a maioria, pessoas equilibradas, né? Não são esses doidos aí, entendeu? Então, beleza. Entende? Dentro do contexto, todo o pessoal subindo o tom. Você não entendeu ainda? Entendeu? Se o pessoal me chama de rebelde, de insubordinado, não sei quem, então, tá, então vocês são cismáticos. Entendeu? O cara está fazendo uma difamação contra a minha pessoa, sendo que eu estou só obedecendo, seguindo uma posição completamente possível de ser defendida, mais confortável e, na minha opinião, correta, corretíssima. E aí, posso fazer isso? O bispo de vocês falou? Claro, ele é humilde, vocês não são. Mas Dom Rodrigo é. Ele não se considera um papa, então vocês parem de colocá-lo assim, porque vão afastar muitas pessoas dele, coitado, que é uma ótima pessoa. Dom Rodrigo é uma ótima pessoa, ele não é isso que vocês plantam aí. Inclusive, como força argumentativa, se você entender, você pode dizer sim, a festa de São José pode ser, deve, eu posso dizer, eu posso escrever até assim, deve ser comemorada por todos os católicos. Estou fazendo uma apologética, entende? Eu estou fazendo uma defesa de que sim, temos que seguir ali o que o Papa disse, entende? Assim como eles falam do outro lado, coisa muito pior, que a Semana Santa é maldita, ridicularizam, debocham. Eu não fiz isso. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo, estou defendendo a minha posição, a minha opinião. Eu vou seguir
o que os papas estabeleceram, entendeu? Mas é claro, eu não sou um padre, então daqui a pouco o padre vai mesclar, vai fazer alguma coisa. Isso ele faz como ele quiser, entende? E daí eu vou seguir. Claro que está ligado a um bispo ali e tal. O bispo dele dá autorização para ele, essas coisas, então ele pode fazer como ele quiser, entendeu? Mas estou falando eu como leigo, a minha opinião, as minhas ideias, entendeu? É aquilo que a igreja estabeleceu. Nesse ponto, eu penso como o outro lado, nessa parte aí, entendeu? Você quer saber assim, qual é a minha opinião? Eu tenho posição nesse ponto dos bispos que seguem, sim, as últimas liturgias que foram aprovadas pela Santa Igreja, pelos papas. Dom Rodrigo disse que não tem problema nenhum um fiel estar ligado a ele e pensar assim e defender isso. Agora, se o pessoal sobe o tom lá, então eu numa revide apologético, então eu vou chamar de cismático. Sim, sim, estão chamando de burro, estão chamando de não sei mais o que e tal, estão agredindo, estão dizendo que é maldito e tal. Bom, daí eu vou subir o tom. Agora, é só o pessoal ser humilde, não se colocar como um papa e um magistério da igreja ambulante, e até porque não é tão confortável a posição, diferente dessa que muitos outros seguem. Então, assim, então é engraçado isso, né? Quem está numa posição que não é muito confortável se acha no direito de ficar aí fazendo vídeos na Semana Santa, fazendo briga com todo mundo, em vez de estarem rezando. Deveriam estar rezando uma Semana Santa bonita, pacífica, não. Estão criando sempre fuxico, sempre confusão, sempre cisane, porque é só isso que esse pessoal sabe fazer. E claro, afastado aí todas as boas pessoas das missas, das missões, é só isso que esse pessoal sabe fazer.